Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler o título da mensagem. Amém? Senhor Jesus. Amém, irmãos? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Novamente, irmãos. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, e depois Colossenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 11. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios, irmãos, capítulo 1, versículos 17 e 18. Amém? Para que, todos irmãos, amém? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Colossenses. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Senhor Jesus. Amém. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Vamos orar, ler, irmãos. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Ora ali esses versículos. Senhor Jesus, para que? Amém. Senhor Jesus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Sim. Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Iluminados, Senhor Jesus, iluminados os olhos do nosso coração, para saber, Senhor, Senhor Jesus, qual é a esperança do seu chamamento, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, amém, amém, sim, Senhor Jesus, qual é a esperança, Senhor, do nosso chamamento, amém, Senhor Jesus, amém. Senhor, somos tão gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder Te ouvir. Senhor Jesus, abre os olhos do nosso coração. Não queremos só apenas ouvir, Senhor, mas tocar no espírito e na vida, Senhor, que está na Tua palavra. Precisamos muito de Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor, de toda e qualquer distração, tudo que quer impedir, Senhor, de estarmos atentos ao Teu falar. Senhor, aproveite essa oportunidade, fala aos nossos corações, fala o Teu plano, o Teu desejo, a Tua vontade, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ler mais um versículo em Hebreus capítulo 2, capítulo 4, Hebreus 4, versículo 2.
Senhor Jesus, Hebreus 4. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Amém? Senhor Jesus, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que esse é o anelo de Deus, esse também é o nosso anelo. Que ao ouvir a palavra do Senhor, que essa palavra ela possa ser acompanhada com a fé. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Existe algum item que o Senhor tem nos ensinado, alguma ferramenta, para que possamos realmente receber a palavra do Senhor no nosso espírito, para que ela possa produzir vida em nós. E um dos itens, irmãos, a gente sabe que um dos itens é invocar o nome do Senhor, é ler e orar a sua palavra, é ouvir a palavra orando. Nós estamos aqui sentados, mas ouvir a palavra orando, porque nós sabemos que a nossa mente ela vagueia muito. Então, irmãos, são oportunidades ímpar que o Senhor nos dá para nós podermos ouvir o falar do Senhor. Então nós temos que aproveitar cada segundo, cada minuto, para absorver o que Deus quer falar para nós. Senhor, oh Senhor, irmãos, a palavra dessa semana, Senhor Jesus, é uma palavra muito rica, e ela começa nos mostrando qual é o caminho que o Senhor tem preparado para nós prosseguirmos na vida cristã. Senhor Jesus, o povo de Israel, eles tiveram o seu progresso. Eles estavam no Egito, foram tirados do Egito para ir para uma boa terra. Senhor Jesus, nesse processo, irmãos, que ali foram 40 anos, eles passaram nesse processo. Ali diz que eles estavam estava rondando. Senhor Jesus, ali eles estavam Senhor Jesus, dando volta no deserto. Mas Deus tinha um plano para eles, e o desejo do coração de Deus era que eles chegassem na boa terra. Senhor Jesus. Mas a história mostra que eles estavam dando volta. Senhor Jesus. Irmãos, passaram 40 anos. Nós também fomos chamados pelo Senhor. Nós sabemos que o Egito ele tipifica o mundo. O Senhor nos tirou do mundo com um objetivo: desfrutar plenamente da pessoa do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que eu não sei qual é a sua experiência desde que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Será que nós estamos como o povo de Israel, dando volta no deserto, sem atingir o objetivo? Pela comunhão que nós temos tido aqui na igreja em Cabedelo, nós percebemos alguma coisa mais ou menos assim. Senhor Jesus, temos a nossa dificuldade, como todos têm as suas dificuldades.
temos que realmente, Senhor, irmãos, buscar a luz diante do Senhor, ou ser iluminados, como a palavra diz, para que sejamos iluminados, para saber o que é que impede de nós desfrutarmos plenamente do Senhor, porque nós fomos criados para isso, para desfrutar plenamente do Senhor. E teoricamente, nós sabemos o lugar que o Senhor está em nós. Esse lugar, irmãos, é o nosso espírito humano, que já foi regenerado com o Espírito de Deus. Se tem um ambiente onde Deus está nos esperando para termos comunhão, ser suprido com a vida dele, para que haja um crescimento, esse lugar se chama o espírito humano, que já foi regenerado pela vida de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles receberam o seu Espírito, Senhor Jesus. Mas agora, como é que está a nossa comunhão com o Senhor? Como é que está o nosso crescimento de vida? Quais são as nossas dificuldades? Eu não sei, irmãos, como eu já falei para alguns irmãos, quando eu recebi o Senhor, eu tive a minha dificuldade. Eu tive dificuldade em relacionamento na minha casa. Eu tive dificuldade. Senhor Jesus, eu tive dificuldade em relacionamento com os meus colegas de trabalho. Porque, como foi falado aqui, nós quando recebemos Jesus, eu não sei se foi a sua experiência, a minha foi dessa maneira. Quando eu recebi o Senhor, eu senti o desejo de passar essa pessoa para outras pessoas. Então, quando você recebe uma coisa boa, geralmente o sentimento normal é de você querer passar para outras pessoas. Esse foi o meu sentimento quando eu recebi o Senhor. Mas é interessante, irmãos, que na hora que eu ia passar para os colegas de trabalho, para algumas pessoas que eu conhecia, eu senti uma rejeição. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas indo mais adiante, qual é ou quais são os problemas que impedem a nossa comunhão com o Senhor? Oh, Senhor Jesus. Precisamos realmente ser iluminados pelo Senhor, irmãos. Existe muita dificuldade no ambiente familiar. Nós sabemos que existe muita dificuldade. Isso é como se fosse um impedimento, um bloqueio, para que nós não estejamos na presença de Deus. Senhor Jesus, eu quero só ler mais um versículo aqui, em Isaías 58, versículo 6. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Isaías 58, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Amém? O contrário? Isaías 58, 6 fala assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu quero tocar primeiro, irmão, no ambiente familiar, porque essa foi a minha experiência. E se nós não tivermos liberto das situações que vão aparecendo, é como se ali ficasse um bloqueio.
Nós não temos, irmãos, quando existe alguma situação, principalmente entre marido e mulher. Eu sempre dizia o seguinte: eu não tenho paz. Isso era uma luta interior minha, porque no princípio não foi fácil. No princípio não foi fácil. E aquilo gerava uma luta no meu interior, que não poderia continuar daquela maneira, porque era como se fosse um impedimento. Interessante que naquele tempo eu não sabia que isso era um bloqueio, mas eu me sentia mais ou menos preso e faltando essa comunhão. Porque, irmãos, o desejo do coração de Deus ao criar o homem é que o homem viva em sua presença. O homem ele foi criado para viver na presença de Deus. Se ele sai da presença de Deus, ele vai fazer coisas que não agradam a Deus. E isso nós precisamos insistir. Se nós fomos criados para viver na presença de Deus, nós temos que crer na palavra, que na presença dele, ele vai se infundir em nós com a sua rica vida, ele vai nos iluminar, ele vai nos mostrar como devemos seguir, e toda a situação realmente ela vem para nos tirar dessa visão. Senhor Jesus, ou desse foco. Senhor Jesus. E aquela situação realmente ela continuava. Principalmente, irmãos, relacionamento entre marido e mulher. Se nós realmente, no Senhor, porque o homem não tem, porque o Senhor já fez tudo, né? Tudo o que nós precisamos para resolver qualquer coisa, o Senhor já fez todas as coisas. Eu preciso agora me apoiar nele. Vai aparecer muitas coisas para nos tirar desse foco. É como os irmãos têm compartilhado. É justiça própria, é eu querer fazer a minha maneira, é querer eu ser pelo certo e aquela coisa toda. Mas diante de Deus, irmão, não tem nem certo nem errado. Diante de Deus quem existe é a vida. É por isso que eu digo, na nossa comunhão, no nosso dia a dia, que seja no ambiente familiar, que seja no ambiente da igreja, que seja no ambiente social, a nossa comunhão está gerando vida. Não é questão, irmão, de agora eu estou certo e você está errado. Isso aí está fora do dicionário de Deus. Isso aí no dicionário de Deus não tem isso não. No dicionário de Deus só existe vida. Está gerando vida? Amém. Não está gerando? Tem alguma coisa atrapalhada. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmão, se nós não resolvemos esse problema no Senhor, essa situação ela pode gerar muitos anos. O povo de Israel tem um problema muito sério, interessante, que eles viram tudo que Deus fez lá no Egito, aquelas pragas, todas aquelas 10 pragas. Eles viram no deserto o Senhor jorrando água numa rocha para supri-los. Viram o maná descendo do céu, tudo para cuidar. A nuvem estava lá de dia, né, cuidando deles, e à noite era a coluna de fogo. Tudo isso eles viram. Tudo, irmãos. Mas eles não atentaram para o que Deus tinha preparado para eles. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos chamou, nos colocou na sua igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, não é essas paredes. A igreja, ela é composta de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa é a igreja de Deus. Senhor Jesus. Então o Senhor nos colocou na sua igreja, nesse ambiente maravilhoso, para trabalhar tudo que Ele é em cada filho seu. Vai existir, irmãos, várias situações, vai existir. Nós fomos criados, cada um de nós fomos criados em famílias diferentes. Todos nós tivemos uma criação. O que nós ganhamos
durante a nossa vida, e Deus agora, na plenitude dos tempos, resolve juntar esse povo. Será que vai dar alguma coisa boa? É por isso, irmãos, que quando o Senhor, Ele fala em sua palavra, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a escolha dEle, para sermos santos e irrepreensíveis, né? Perante Ele em amor. Ó Senhor Jesus. E nos predestinou para que alcançássemos a filiação. Lá fala adoção, né? Mas a filiação. Não dá, eu não sei se dá para encaixar essa coisa, né? Porque a coisa é grande. É por isso que Deus, quando manda os anjos fazer alguma coisa, não é para ele entender, não, é para ele obedecer. Quando Deus ordena ao anjo que vá, é para obedecer. O único que contestou isso aí caiu, né? Que contestou falar de Deus caiu. Então, tem certas coisas na palavra que muitas vezes a gente contesta alguma coisa. Não é para contestar, irmãos. Se a palavra diz que o Senhor nos chamou ou nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos, isso é muito grande. Não dá para entender. Senhor Jesus, Ele agora quer nos preservar, santos, recebemos a vida, somos agora santos, ou seja, separado, irrepreensível. Ele está trabalhando isso aí em cada um de nós. Senhor Jesus. E Ele agora, irmãos, Ele quer nos levar à maturidade. Filiação é a plena maturidade. Será que na nossa experiência nós temos essa esperança de um dia ser um filho maduro, pela situação ou pela experiência que nós passamos no nosso dia a dia? Porque quando a gente se reúne, a gente sempre vê algumas dificuldades. Cada um tem sua dificuldade. Mas nós vamos olhar para a dificuldade ou olhar no que Deus falou? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Adão, eu digo Adão, né, porque o problema foi que Eva que interferiu lá. Adão, por não ter atentado para o falar original de Deus, ele desobedeceu, e por causa daquela desobediência, as circunstâncias nós pagamos até hoje. Irmãos, é muito sério mudar o falar do Senhor. Lá foi mudado. Lá naquela conversa, Eva com a serpente, então ali foi algo mudado. Foi mudado. Eu temo muito pela palavra. Eu tenho sempre contato com algumas pessoas que eles não aceitam muitas coisas. E eu digo primeiro o seguinte: você crê na palavra? Não. Algumas coisas não. É crer, como diz as Escrituras. Se crer, nós vamos ter comunhão na palavra. Se não crer, nós vamos conversar outra coisa. Vamos conversar sobre a nossa família, vamos conversar sobre futebol, sobre o trabalho. Se você crê pela metade, então fica complicado. Muito complicado. Que por causa de um desnível lá atrás, nós hoje pagamos as consequências até hoje. Senhor Jesus. Então, voltando, irmãos. Situações que são geradas, e se nós não resolvermos, vai ser um impedimento para nós termos comunhão com o Senhor. Porque isso, irmãos, nós fomos inseridos em um corpo. Eu gosto muito dessa figura de corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós podemos voltar para o nosso corpo e ver que os nossos órgãos do corpo, para funcionar, todos os órgãos têm que estar funcionando adequadamente, para ele ter um bom funcionamento. Então, se uma
artéria do nosso corpo, a principal artéria, se tiver algum entupimento, nós sabemos que vai gerar um problemazinho. E tem problema, irmãos, que às vezes é até causa de morte. A artéria principal, se der um entupimento, pode ser causa de morte, né? E aquelas que são menos, né, que não tem tanta importância, mas está no corpo, se tiver algum problema com elas, elas podem estar danificando outros órgãos do corpo. É por isso, irmãos, que precisamos realmente ser iluminados pelo Senhor. Senhor Jesus. Porque eu creio que o nosso anelo, ao receber o Senhor, é que a vida dele possa estar crescendo. Está crescendo em nós. Porque Deus ele quer ter uma expressão. E isso, irmãos, ele vem através do dispensar da vida de Deus em cada um de nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero ler também mais uns versículos, irmão. Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Vamos ler esses versículos? Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. O que é que fala aí, irmãos? Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler Tiago, que é para completar aqui a Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Senhor Jesus. Amém. Amém? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor Jesus. Continuando, irmãos. Eu falei no ambiente familiar. Nós sabemos também que muitas situações elas são geradas no ambiente da igreja. Senhor Jesus. E elas também são geradas no ambiente social, ou seja, no trabalho. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como resolver ou solucionar esse problema no nosso ambiente da igreja e no ambiente social? Como? Nós sabemos, irmãos, que tudo tem que ser no Senhor. O homem por si só, ele só faz o que não deve. É por isso que cada situação, eu creio, voltando no ambiente de trabalho, eu comecei a ler a palavra no trabalho, irmãos. E foi gerado um problema, porque eu também fui culpado, porque eu estava lendo algumas coisas no meu horário de trabalho e não podia. Aí foi recolhido minha literatura, na época. Mas mesmo assim, tinha uns horários que eu podia ler a palavra. Você vê as situações que são geradas. Irmão, são toda experiência de vida que muitas vezes a gente passa despercebido.
E por causa das experiências, se nós não formos iluminados para resolver no Senhor essas situações, aí vem a dificuldade para você ter comunhão com o Senhor. Senhor Jesus. Porque para se ter comunhão com o Senhor, nós temos que resolver algumas questões que Ele até permite. Que Ele até permite como é que você vai agir naquela situação. Senhor Jesus. E eu começava a ler a palavra e as pessoas, eita, é um doido, né? Tá doido, rapaz, tão inteligente. Você é um menino tão inteligente, né? Mas agora está lendo a Bíblia. Mas você não pode nem bater de frente, porque o Senhor, irmão, já nos deu o caminho. Nos deu o caminho. O Senhor precisa de salvar aquelas pessoas. E toda situação que elas são geradas, se você for bater de frente, o que é que vai acontecer? Você pode até ganhar a questão, mas você perde a pessoa. Não é assim? Então, irmão, só no Senhor você vai suportando certas situações. Certas situações. No ambiente da igreja também não é diferente. Eu louvo pelos trabalhos, né? Pela cozinha, pelo serviço de limpeza, que sempre os irmãos estão juntos e alguma coisa são geradas. Algumas situações são geradas. Muitas vezes ficamos com raiva, não aceitamos, mas depois a gente começa a ceder. Irmãos, o Senhor, que não era para ter passado por nada, a palavra diz que Ele se esvaziou de tudo. Se esvaziou de tudo que Ele é. Senhor Jesus, será que nele nós podemos também nos esvaziar e nos humilhar diante das situações? Porque, irmãos, o caminho, nós sabemos que esse é o caminho da bênção, né? Esse é o caminho da bênção. As situações, elas são levantadas e Deus quer nos abençoar. Não é as bênçãos materiais. A maior bênção é Deus se dispensando para dentro de nós. Essa é a maior bênção. Senhor Jesus. Porque Deus, Ele tem sua obra e Ele tem sua vontade. E Ele agora quer nos transformar individualmente. E coletivamente Ele quer nos edificar. É uma coisa bem... né? Individualmente Ele quer nos transformar. E coletivamente nos edificar. Aí eu me lembrei de um versículo que antes estava lendo, ouvindo a mensagem. E lá em Romanos fala que Deus, o Senhor fala que sabemos que todas as coisas, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Interessante que a gente vê as coisas como fossem situações, né? Situações. E é a situação. Mas só que a situação ela tem um propósito. Qual o propósito dessa situação? É nos transformar. O Senhor, Ele quer nos transformar. Individualmente nos transformar e coletivamente nos edificar. Senhor Jesus, irmão, só para terminar, que não vai terminar, que se eu fosse falar o que tem para se falar aqui, ia dar muito tempo. Senhor Jesus, por um lado o Senhor quer nos transformar, e o Senhor nos transformar e nos edificar. Em Efésios capítulo 2, novamente, Senhor Jesus, nós vamos ver também algumas coisas que nos impedem para que Deus alcance
essa transformação e essa edificação. Não é da parte de Deus, mas na parte de Deus está tudo resolvido. Mas o que impede da nossa parte? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios 14 a 15 fala assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Voltando para a nossa experiência, né? As barreiras ou as ordenanças, ela gera as barreiras, que também gera a inimizade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E as ordenanças, é interessante, irmãos, que as ordenanças é a minha maneira de ver as coisas como eu acho que deve ser. Pense que problema. É a minha maneira de eu ver as coisas como eu acho que deve ser. Já pensou? Todos têm a sua maneira. Mas eu quero que as pessoas sigam a maneira que eu acho que devem ser. Irmãos, isso aí todo vai gerar problemas grandes. Porque, irmão, não é a minha maneira e nem a sua maneira. É a maneira de Deus. É a de Deus. Mas de início gera muitas situações. Voltando para o ambiente familiar. Quando eu me casei, sofri muito por causa disso, porque eu projetei a minha esposa da maneira que eu acho que ela deveria ser. Pense que problema que eu arranjei. Grande, e eu creio que até hoje ainda tem alguns requisitos, né? Grande. Difícil, né? O quê? Senhor Jesus. Irmão, o trabalho de Deus é maravilhoso. É por isso que quando Deus fala para a gente aqui na sua palavra, a gente vê tanta dificuldade, porque é como se a gente está ouvindo a palavra, recebeu o Senhor, mas parece que a gente não crê que ela pode nos mudar. Aí parece que não crê muito na coisa, né? Aí você imagine que Deus traçou o plano para a humanidade, aí disse: olha, eu escolhi esse povo antes da fundação do mundo, ainda vai nascer, foi. Eu escolhi, antes da fundação do mundo, né? Na plenitude dos tempos eu vou chamando cada um deles. E os anjos ficam aí, rapaz, que negócio é esse? Aí, olhe, eles vão ser santo, separado, irrepreensível, eu vou trabalhar na vida deles, né? E eles vão amadurecer. Que lá diz que nós vamos atingir a filiação, que é a plena maturidade. Os anjos dizem: mas rapaz, como é que um povo desse, tu não viu a experiência desse povo de Israel? Saíram do Egito, viram o que tu fizesse lá, passaram no deserto, rodeando lá a terra lá, e sem ninguém querer entrar, tudo desobediente. Tu falava e ele não queria saber, mas vai ser cumprido. Então, eu estou falando isso, irmão, mas que os anjos não vão falar nada, que eles são obedientes. Ele faz o que o Senhor diz que é para fazer. Então, eles não... É como eu disse, né? O único que foi contra, ele caiu. Mas eu creio que eles devem ficar pensando. Eles vão fazer a coisa, né? Mas, rapaz, como é que vai mudar? Né? Como é que o Senhor vai me mudar? Irmãos, graças ao Senhor por isso aí. Mas
pelas misericórdias do Senhor tem misericórdia de mim. Porque a primeira coisa, irmãos, quando eu recebi o Senhor, a primeira coisa que Ele mudou mesmo, porque eu era daquele que ou é da minha maneira, ou nada feito. E o Senhor, graças ao Senhor, Ele foi trabalhando. Eu lhe criei, lhe chamei para lhe transformar. Porque eu tenho uma edificação. Senhor Jesus. E nós sabemos que essa transformação, por um lado, irmãos, é individual. Mas a edificação ela é coletiva. Eu não podia ser edificado só. Eu tinha que ter a minha companheira. E foi um trabalhar do Senhor. Foi um trabalhar do Senhor. E orava, Senhor, passei para a reunião, era uma luta. Senhor, quando é que ela vai para a reunião espontaneamente? Eita, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Porque ela não queria ir e também queria impedir que eu fosse para as reuniões. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está fazendo a obra. Está fazendo a obra. Não é mérito meu, irmãos. Mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele trabalha em nós. Senhor Jesus. Então, por um lado, irmãos, a ordenança, ela compromete a paz. Se eu começar a exigir da minha maneira, eu não vou ter paz. Aqui diz, né, Efésios, Senhor Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A minha régua, a minha maneira, ela não produz paz. É por isso que eu tenho que correr para o Senhor. Ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, se humilhou. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E Zacarias, capítulo 8, irmãos. Zacarias 8. Senhor Jesus. Amém. Zacarias, capítulo 8, versículo 16 e 17. Oh, Senhor Jesus. Quem encontrar pode ler, irmãos. Zacarias, capítulo 8, versículo 16 e 17. Senhor Jesus. Amém? Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Eita, Senhor Jesus, e agora? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Será que isso é fácil, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, para que haja edificação, tem que haver um relacionamento verdadeiro. Tem que haver um relacionamento verdadeiro. Senhor Jesus, precisamos construir isso, irmãos. Essa é a nossa parte. Por um lado tem a palavra, né? Mas a parte de construir esse relacionamento verdadeiro tem que ser nossa. Eu tive que ser sincero. Eu tive que ser sincero. Senhor Jesus. E é interessante, irmãos. Oh, Senhor Jesus. E tudo isso em favor da paz. Quem não quer ter paz, irmãos? Quem não quer ter paz? Mas o Senhor tem nos dado o seu caminho para que haja paz. Né? Foi perguntado a um irmão aqui, que eu não vou citar o nome, né?
como era que ele se sentia quando chegava, assim, quando chegava em casa, né? Alguns conflitos, mas como se sentia, né? Graças ao Senhor, que busca o Senhor e se sente bem em sua casa, independente. Independente. Então isso mostra, irmãos, que nós precisamos lutar por isso aí. É uma construção. As situações, ela vem para que algo seja construído. Que bom, irmãos, é você chegar no seu ambiente familiar e ter paz. Que bom é você chegar no seu ambiente da igreja e ter paz. Que bom é você chegar no ambiente social, que é do trabalho, e ter paz. Pense que ambiente maravilhoso. Senhor Jesus. Mas isso deve ser construído no Senhor. Não é da minha maneira. É por isso que precisamos ir ao Senhor. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina, Senhor. Porque se tudo está pronto, eu preciso agora me apoiar no Senhor para que a coisa aconteça. Então o Senhor me ilumina. O que é que está impedindo? O que é que está impedindo? E se for uma situação, irmãos, que é em nós, precisamos nos humilhar no Senhor diante das situações. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Porque, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, fala que todas as dificuldades que temos uns com os outros devem ser levadas à cruz. Porque o Senhor já resolveu tudo na cruz. Então a dificuldade, ela vem para que eu possa levar à cruz. Né? Tem coisas, irmãos, que é contra, a gente não quer. Eu não quero. A gente começa a lutar. Mas precisamos levar todas as dificuldades, levar à cruz do Senhor. Ou seja, todas as dificuldades que temos uns com os outros devem ser levadas à cruz. E Gálatas, irmãos, tem um ponto maravilhoso que nós também temos compartilhado. Gálatas capítulo 5, Senhor Jesus, versículo 22 e 23. Vamos ler esses versículos. Ó Senhor Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu quero tocar aqui no primeiro fruto, irmão, que é o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Senhor Jesus. Interessante que eu vi, né? Eu anotei, irmãos, aqui para passar para os irmãos, que não dá para passar sem anotar. Aqui diz o seguinte: quando temos o coração cheio de amor, temos menos enfermidade. Pensou? Quando temos o coração cheio de amor, temos menos enfermidades, angústias e sofrimentos. O amor cura tudo isso, mas o ressentimento mata. A mágoa tira-nos anos de vida, e o estresse e o rancor vão nos adoecendo aos poucos. Senhor Jesus. Esse ambiente, irmãos, que o Senhor preparou para nós, que é o nosso espírito humano regenerado, nós realmente precisamos lutar com todas as nossas forças para nos manter. Porque as situações, elas vêm para nos tirar desse foco. É por isso que Moisés não abria mão disso. Ele não abria mão da presença de Deus. Não abria mão.
nós também não devemos abrir a mão da presença de Deus. E nós sabemos que Deus, como Espírito, Ele está no nosso espírito. Nós já temos o ambiente, já sabemos, teoricamente. Mas na prática, como temos as nossas dificuldades? Senhor Jesus, o nosso ponto de encontro, irmãos, com o nosso amado Senhor, é o nosso espírito humano que está com o Espírito de Deus. Oh, Senhor Jesus. Aí vem a nossa luta, né? Como é que eu posso estar nesse ambiente? Senhor Jesus. Nós temos que crer, irmãos, que nós quando estamos orando e lendo a palavra, nós estamos no Espírito. Quando invocamos o nome do Senhor, existe alguma coisa aí meia, mas eu creio na palavra. Quando invocamos o nome do Senhor, nós estamos no Espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas a palavra amor, ela tem uma expressão, né? Assim, os irmãos têm tocado nisso aí. O amor, ele tem uma expressão. Então, se você está expressando esse amor, irmão, que eu estou falando aqui, é o amor de Deus. Esse é o amor que não cobra. Esse é o amor ágape. Ele não cobra. Ele não cobra. Ele ama, independente se você me ama ou não. Independente. É esse o amor que Deus quer dar para nós. Ele quer que nós nos apoiemos nesse amor. E o Senhor nos deu o caminho, irmãos. O Senhor nos deu o caminho. Será que é difícil? Senhor Jesus, em nós é muito difícil. Então, irmão, eu creio que a maior prova, quando a coisa não está funcionando, é porque nós estamos em nós. Em nós. Senhor Jesus, nós precisamos ir ao Senhor. Senhor, me ilumina. Me ilumina. Porque, irmãos, o Senhor quer nos transformar e quer nos edificar. A edificação é feita em tempo de paz. Não é assim? Davi não edificou o templo porque era tempo de guerra. Foi permitido a quem? A Salomão edificar o templo, porque foi o tempo de paz. A edificação é feita no tempo de paz. E essa paz, irmão, nós só temos nesse ambiente que é o nosso espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria tocar aqui num ponto bem rápido que era para... Senhor Jesus. Num ponto bem rápido aqui, que é com respeito à glória do Senhor. Eu fiquei muito impactado com esse ponto, que uma vez que você está na presença de Deus, a glória, ela tem poder. Assim como Moisés estava na presença de Deus, e ele era infundido com aquela glória, e ele, quando saía, ele resplandecia aquilo ali. E é interessante que depois que ele saía da presença de Deus, as pessoas, né, ficavam impressionadas, porque o rosto começava a brilhar. Então existia um impacto. Coisa maravilhosa, né? Eu encorajo todos, não só eu quero ter essa experiência no Senhor, mas eu encorajo a todos realmente buscar a presença do Senhor para ser infundido com essa glória. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós já lemos que em Colossenses 1:11, Colossenses 1:11, bem rápido. Oh, Senhor Jesus. Colossenses 1:11 fala assim: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ou seja,
A glória, ela tem uma força e a glória, ela tem um poder. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz assim também, irmãos: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, para nós receber essa graça, nós não fizemos esforço nenhum. Nós fomos salvos pela graça, não é assim que é dito? Pela graça sois salvo. Não houve esforço nenhum. Mas para receber essa glória, eu tenho que dar um passo. Eu tenho que estar na presença de Deus. Moisés, para receber essa glória, ele tem que estar na presença de Deus. E precisamos lutar por isso aí, irmãos, porque quando você está na presença de Deus, você é infundido com essa glória. E essa glória tem poder para nos transformar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí eu vou ler aqui de novo, irmãos, porque eu não podia deixar de passar para os irmãos. Em toda a Bíblia, apenas em duas passagens, vemos mencionado o Evangelho da Glória. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo... Não estou correndo aqui um pouquinho para ver se mais... Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. 4:4 fala assim, irmãos: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu nunca tinha ouvido essa coisa tão forte. O Evangelho da glória de Cristo. Senhor Jesus. E a outra parte, irmãos, é que nós já lemos, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a glória, ela opera em nós. Uma vez que você esteja na presença de Deus, essa glória, ela opera. Senhor Jesus. Então isso mostra também que a glória, ela tem poder para transformar vidas. Oh, Senhor Jesus. Deus quer fazer de nós, irmãos, Deus quer fazer de nós uma obra-prima. Uma obra-prima. Nos salvou, pegou os materiais, em Efésios 2, e agora quer fazer uma obra-prima. Mas para que isso aconteça, Ele precisa nos transformar individualmente e coletivamente nos edificar. Senhor Jesus. E mostrando que realmente a glória de Deus, ela tem uma força e ela tem um poder para nos transformar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí vindo para o Novo Testamento, irmãos, naquele tempo, não vou ler mais não, viu? Senhor Jesus, naquele tempo, irmãos, a glória, ela tinha um fim. Mas Colossenses fala que a glória que nós recebemos hoje, ela é uma glória sobreexcelente. Sobreexcelente glória. Ou seja, ela agora ela é definitiva. Aquele ministério lá, ele tem um fim. Era o ministério da letra,
tinha uma terminação, mas hoje, pense, é uma coisa maravilhosa. Hoje nós temos essa glória sobre excelente, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, cabe a nós realmente lutar e buscar ter essa comunhão com o Senhor Jesus. Vou ler bem rápido, mano. Porque na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Graças ao Senhor pela palavra. Graças ao Senhor por esse processo que Ele está fazendo em nós. Por essa transformação maravilhosa. Eu creio que quem cede mais é mais trabalhado. Quem cede menos é menos trabalhado. Mas contanto que nós sejamos trabalhados, né, para que Deus possa alcançar o seu objetivo. Ele já fez tudo. Ele já alcançou tudo. Mas depende de mim e de você cooperar com Ele nessa obra maravilhosa. Eu não sei se eu cansei os irmãos, mas Jesus é o Senhor, né? Que todos... Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Que essa palavra, Senhor, ela possa ter caído numa boa terra. Ela possa frutificar. Senhor Jesus. Não quero ser apenas meros ouvintes do falar ou da Tua palavra, mas ser praticante no nosso dia a dia, Senhor. Tu conhece cada coração aqui presente, mesmo aqueles que não estão aqui. Também queremos orar por cada um deles e por todos os Teus filhos separados nessa terra. Veja cada dificuldade, Senhor. Senhor Jesus, queremos orar por cada família. O que tem impedido, Senhor, de o Senhor nos transformar, o que tem nos impedido de o Senhor nos edificar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para cooperar contigo. Nos ilumina, nos olhos do nosso coração, nos mostrando cada situação, também nos dando um coração de arrependimento, para que possamos, Senhor, viver na Tua presença. Senhor, muito obrigado. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.